Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? Se você está acompanhando a nossa série de mensagens sobre as parábolas de Jesus, você vai perceber que nós estamos indo para a terceira e a quarta mensagem. Como assim terceira e quarta mensagem? Não seria só a terceira? Na verdade, a terceira e quarta mensagem, porque as duas próximas parábolas são parábolas bem curtinhas e dizem respeito mais ou menos ao mesmo assunto, que são a respeito do grão de mostarda, que está lá em Mateus 13, de 31 e 32, e a parábola do fermento, que também está nesse capítulo, nos versos 33 a 35. E os textos dizem assim: outra parábola ainda lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem tomou e plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, chega a ser a maior das plantas, ou das hortaliças, a depender de outra tradução, e se torna uma árvore de maneira que as aves do céu vêm aninhar-se em seus ramos. Aí ele continua para a parábola do fermento. Verso 33. E contou-lhes mais outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou levedada. Todas essas coisas falou Jesus à multidão por meio de parábolas, e nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. E assim cumpriu-se o que fora dito por meio do profeta: abrirei em parábolas a minha boca, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, como dá para perceber, ambas essas parábolas dizem respeito ao mesmo assunto. Que assunto é esse? O reino dos céus. Se nas primeiras duas parábolas a gente vê uma metáfora do campo, da agricultura, aqui não é muito diferente. Ela começa a fazer uma certa transição para uma rotina do dia a dia, tá certo? E reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. São sinônimos, não são uma divisão geográfica, espacial ou até mesmo espiritual, tá certo? Do que há em cima nos céus em comparação com o que Deus irá fazer neste mundo. São simplesmente sinônimos. Isso é importante a gente perceber, tá? Para que a gente não especule em cima do que o texto bíblico não fala. E o significado da parábola do grão de mostarda é o seguinte: esse conjunto de parábolas, na verdade as duas parábolas juntas, não trazem Jesus explicando o seu significado. Não trazem, diferentemente das duas primeiras que a gente viu que Jesus explicava o significado das parábolas, essas duas ele não faz isso. Nem para a multidão, nem para os seus discípulos, ao menos explicitamente nas Escrituras, a palavra de Deus não mostra isso, nem para nós. Mas, contudo, todavia, entretanto, senão, nós devemos usar o paradigma das duas primeiras parábolas de maneira a compreender o significado destas duas parábolas, o que Jesus tem a nos ensinar com essas duas parábolas. Entendendo a lição principal dessas parábolas, sem nos perder em detalhes e devaneios, tá certo? Como eu já falei antes, o conceito de parábola, o instrumento, essa metodologia que Jesus usou era para focar na moral da história. Tá? Então essas parábolas, ou no caso a parábola do grão de mostarda, nos fala do reino de Deus no tocante ao seu crescimento, que é o que diz lá no verso 32, crescimento e acolhimento. O reino de Deus ele começa inexpressivo e insignificante, mas alcança um resultado surpreendente. Esse é o significado da parábola do grão de mostarda. E com relação à parábola do fermento, a parábola do fermento diz respeito à influência, ao impacto transformador que o reino tem. O evangelho transforma o meio em que é inserido. Onde é pregado, tudo se transforma. Nada mais é como antes, é o poder do testemunho de cada crente no Senhor Jesus, que é o que diz lá no verso 33. Tá? Então esses são os significados básicos dessas duas parábolas. Mas vamos aqui para outras considerações. No verso 34, o texto diz que nada lhes dizia sem usar palavras enigmáticas. Ou seja, a quem o texto fala, de quem esse texto fala? A respeito da multidão, os curiosos, os eventuais, os sem compromisso real com Cristo e sua palavra. Aos discípulos, Jesus falava diretamente e sem arrudeio, como a gente diz aqui no Nordeste, tá certo? Mas em segundo lugar, no verso 35, qual é o objetivo dessa metodologia? Nós já falamos antes nos vídeos anteriores, eu não vou me repetir muito nesse respeito, tá? Mas Jesus ele utiliza de parábolas.
E o próprio texto bíblico deixa claro que é para o cumprimento de profecias ou das profecias. Perceba que o evangelista Mateus, que é quem escreve esse texto, o autor desse texto, ele usa diversas vezes no decorrer do seu livro, do seu evangelho, essa expressão, para que se cumprisse o que fora dito. Ou de maneira o quê? De maneira a provar que Jesus era o Messias profetizado no Antigo Testamento, já que ele escreve para os judeus, os seus contemporâneos e seus conterrâneos. Tá? Ele quer mostrar que Jesus, a pessoa de Jesus, o Mestre, era o Messias prometido por meio dos profetas de antigamente. Tá certo? Mas agora vamos trazer algumas aplicações para nós hoje desses textos que nós lemos. Em primeiro lugar, o reino de Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o mesmo reino sempre. Por isso, ele continua nos surpreendendo. Deus ele ainda faz coisas importantes e significativas em locais, circunstâncias e por meio de pessoas aparentemente simples, pequenas e pobres. Tá certo? Essa é a primeira aplicação para a nossa vida hoje. Em segundo lugar, Deus não mede resultado em números. Ele dá crescimento da sua obra conforme o seu propósito. Pouco ou muito, não importa. Importa a fidelidade, a obediência e o impacto que o cristianismo verdadeiro produz no meio onde estamos. No meio onde estamos. Perceba o lugar-chave aqui, o lugar onde você está, onde eu estou. É nesse lugar onde o evangelho tem impacto. Em terceiro lugar, o reino de Deus é um espaço acolhedor. Recebe até os que estavam distantes e à procura de abrigo, como diz no texto lá do grão de mostarda, que até as aves do céu vieram buscar se aninhar em seus ramos. Tá? Deus não faz acepção de pessoas. No reino de Deus todos são bem-vindos. Mas em quarto e último lugar, o impacto que Deus faz através do seu reino se dá por pessoas comuns, ordinárias. E aí o que eu falo ordinárias no sentido comum da palavra, tá? Homens e mulheres no campo ou em casa, fazendo suas atividades do dia a dia e gerando nele e por meio dele resultados extraordinários, pessoas ordinárias gerando resultados extraordinários. Então a minha oração hoje, para mim e para você, é que Deus possa nos usar, onde nós estivermos para impactar aqueles que estão ao nosso redor. Que não nos deixe parar ou desmotivar, ao contrário, nos empolgar por números. Então, deixa eu explicar direito. Que Deus não permita que a gente se deixe frustrar ou nos empolgar por números, mas que Deus nos ajude a aprender a confiar nele para o resultado de sua obra por meio de nós. Amém? Se esse vídeo abençoa a sua vida, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.